Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver como nós medimos a quantidade de energia elétrica nos nossos eletrodomésticos. Primeiramente, para a gente entender como que funciona a medição do consumo de energia elétrica, que é a corrente elétrica que passa pelos nossos eletrodomésticos, nós precisamos entender o que é a potência elétrica. A potência elétrica é a unidade de medida do consumo de energia elétrica em que um aparelho tem durante um período de funcionamento, durante o tempo em que ele fica funcionando. Então nós usamos uma fórmula matemática que é potência e relacionada ao trabalho que esse eletrodoméstico utiliza e o tempo em que ele fica ligado. Então a gente tem algumas unidades de medida básica para energia elétrica, que é o joule, que está relacionado à energia que é consumida pelo eletrodoméstico. O tempo nós utilizamos segundos. E a potência elétrica nós usamos a unidade de medida watt, que é a letra W. Existem também algumas variações dessas unidades de medida, que são quilowatt ou megawatt. Então a gente tem as multiplicações e divisões por mil ou a divisão por mil também. Usamos essas variações quando a gente está falando de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então não usamos watts, usamos aí megawatts ou então quilowatts. O valor da energia consumida por um eletrodoméstico, como eu já citei, ele vai ser então em função do trabalho exercido por esse eletrodoméstico e o tempo em qual ele ficou ligado. Então a gente vai usar essa fórmula aqui. E igual a P vezes o T. Onde E é a energia consumida pelo eletrodoméstico, o P é a potência desse eletrodoméstico e o T, a letra T, é o tempo qual ele ficou ligado. Então, o valor da energia consumida, lá na conta que a gente recebe todo mês, ele é dado em watt-hora, que é o W e o H. Então, quantos watts a gente vai ter aí em uma hora? E aí a gente soma o tempo de todo o mês que a gente ficou com esse eletrodoméstico ligado, com uma potência, para a gente chegar no cálculo, então, da conta final aí para a gente pagar para a companhia de distribuição de energia elétrica. Ou quilowatt-hora ou megawatt-hora, que são aí unidades de medidas que são as variações para usinas hidrelétricas, ou usinas termoelétricas ou nucleares. Um exemplo que está aí na apostila. Uma lâmpada de 100 watts significa que ela consome 100 joules, ou seja, ela trabalha 100 joules a cada segundo. Então, se uma lâmpada fica acesa em 3 horas, como que eu chego aí na quantidade, na potência com ela ficou submetida durante 3 horas? Sabemos que 1 minuto tem 60 segundos e uma hora a gente tem que multiplicar 60 por 60, porque a cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então a gente chega quantos segundos tem em 3 horas? Multiplico por 100 e a gente chega nessa quantidade. Então dessa lâmpada, a potência dela durante 3 horas de uso, já que ela tem 100 joules, por segundo, será de 1.080.000 joules. Outro exemplo, para gerar 1 kW de energia, são necessários 6.600 litros de água aproximadamente lá na usina, para ela cair ali e a sua potência gravitacional ela ser transformada em energia elétrica na hidrelétrica. Então, em uma casa onde 2 pessoas moram nessa casa e essas 2 pessoas consomem 210 kW a cada mês, ou seja, a cada 30 dias, tem um consumo de mais ou menos 210 kW mês, se eu converter esse valor para a quantidade de água necessária para que essa casa fique acesa, para que todos os eletrodomésticos dessa casa funcionem nesse período de um mês, quantos litros de água eu vou precisar lá na hidrelétrica? Então a gente vai chegar no valor aproximado de 1.400.000 litros de água.
água. Por quê? A gente vai pegar quantos quilowatts é por mês e eu vou multiplicar por 6.600 litros de água. Porque 1 quilowatt hora de energia precisa de 6.600. Se durante o mês esse casal gasta 210 kWh, a gente multiplica pela quantidade de litros, chegando no valor aí mensal gasto de água lá na hidrelétrica. Isso faz a gente pensar um pouco no nosso consumo, né? Se a gente deixa muitas coisas ligadas aí e a gente tá aí desperdiçando sim, né, muito desses litros de água lá na hidrelétrica. Pra gente saber se os nossos aparelhos domésticos eles são econômicos, a gente pode se basear na presença do selo e dessa etiqueta que a gente chama de Procel. Esse selo foi criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica em 1993. Com qual objetivo? De saber, do consumidor saber como que é o equipamento que ele está comprando. Será que o equipamento é econômico? Será que o equipamento ele economiza ou ele vai gastar mais energia lá no final da conta do mês, será mais caro? Então, muitos dos aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos da nossa casa já tem esse aparelho e ela vai da letra A à letra G. A é mais econômico e a letra G é menos econômico. Então é nessa ordem. Então a gente tem que procurar comprar aparelhos, né, eletrodomésticos com a letrinha A, B no máximo. Até porque outros níveis aí já estão começando a ser proibidos aí de ser produzidos pelas indústrias. Então, nesse selo, junto com esse selo, fica essa etiqueta que mostra essa classificação, né, daquele equipamento, o seu grau de eficiência. Você vê todas as especificações desse eletrodoméstico, né? Quantos quilowatts ele consome de energia, a tensão elétrica que ele puxa na nossa corrente elétrica, né, da nossa residência, quem é o fabricante, né? E como eu disse, as categorias elas vão variar de A até a G. A mais econômica, até a G, menos eficiente, menos econômica. Aí tem aquele dado também que já foi comentado em sala de aula, que é, professora, se um aparelho está ligado na tomada e fica com aquela luzinha vermelha de stand-by, né, ele não está funcionando, ele está em modo de espera, será que ele está consumindo energia? Certamente está. Mesmo que você não esteja com o aparelho ligado propriamente funcional, ele está ali ligado na corrente elétrica, né, na tomada, e essa luzinha indica que há ainda passagem de energia, há ainda passagem de elétrons nesse aparelho. Então, se nós tivermos o hábito de tirar esses aparelhos da tomada, nós teremos uma economia no final do mês até que significativa na conta de luz. Para que você faça essa revisão, entenda que nossos aparelhos eletrodomésticos, eles têm aí esse selo que vão mostrar qual que é a eficiência, qual que é o seu modo econômico ou se ele não é econômico. Você também viu como que nós podemos calcular o gasto de quilowatts durante o mês na nossa casa, na nossa residência. E também a gente consegue entender melhor a nossa conta de energia elétrica lá no final com valores. Na próxima aula, nós vamos exercitar bem isso com os exercícios para que você possa se habituar a esses tipos de cálculos matemáticos. Até lá!